O Lar Adventista. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo número 10. Quando é necessário um conselho. Já postei aí, você deve ter visto, que na multidão de conselheiros há sabedoria. E tem gente que cobra por isso. Mas o livro Lar Adventista sugere buscar conselhos em pessoas que sejam cristãs, que tenham um fundamento bíblico, uma fé viva e eficaz. E lhe garanto, essas pessoas não vão cobrar pelos conselhos que lhes derem. Estamos quase no final do capítulo 10 e o tema de hoje, confiar em pais piedosos. E os pais devem guiar as afeições dos jovens. Vamos para a leitura? Acompanhe comigo se você já tiver o livro O Lar Adventista. Se desfrutais a bênção de ter pais tementes a Deus, é uma bênção ter uma família cristã. Procurai deles conselhos. Se seus pais são cristãos, eles podem lhe aconselhar. Abri-lhes vossas esperanças e planos. Aprendei as lições que lhes ensinaram as experiências da vida, e poupar-se-vos-ão muitas dores. Percebeu? Pais tementes a Deus já passaram por momentos de aflição, mas venceram em Cristo Jesus e podem evitar dores para você. Busque conselho de pais cristãos. Se os filhos tivessem mais familiaridade com os pais, se neles confiassem e lhes desabafassem as alegrias e as tristezas, se poupariam muita mágoa futura. Se seus pais são cristãos, confie neles, acredite neles, busque a orientação deles. Quando se acham perplexos, sem saber qual o procedimento correto, exponham aos pais a questão tal qual a consideram sob o seu ponto de vista e peçam-lhes conselho. Estamos dizendo aqui, o livro está orientando aqui, para você colocar para os seus pais aquilo que você pensa, seu ponto de vista a respeito de algo que você tem que decidir, por exemplo, e peça, seja sincero ou sincera, falando o que você pensa a respeito, mas ouça seus pais, ouça sua mãe, ouça seu pai. Quem seria tão capaz como os pais tementes a Deus de lhes apontar os perigos? Posso dizer uma coisa aqui? Leia o livro de Efésios no capítulo 6. O livro de Efésios no capítulo 6 traz orientações para os pais e traz orientação para os filhos. Leia na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 6. Quem, tão bem como eles, como os pais, compreenderá seu temperamento particular? Pense no seguinte: seus pais conhecem você desde o nascimento. Sua mãe já sentia você no ventre quando foi formado, quando estava sendo formado. Portanto, eles sabem qual é seu temperamento. Eles sabem onde você explode, onde você é mais calmo, onde você é mais tranquilo. Confie aos seus pais suas angústias e anseios. Compartilhe com eles e eles vão lhe orientar. Os filhos que forem cristãos avaliarão acima de toda bênção terrena o amor e a aprovação dos pais tementes a Deus. Você é pai? Você é mãe? Leia Efésios capítulo 6. Ali tem uma frase que é significativa. Não provoquem os seus filhos a ira. Oriente seus filhos, aconselhe seus filhos. Seja amigo ou amiga do seu filho, da sua filha, para conquistar-lhes o coração e poderem ser conselheiros deles também. Os pais podem simpatizar com os filhos, e o que eu disse, seja amigo, seja amiga, e orar por eles e com eles. Isso faz diferença, para que Deus os proteja e guie. Acima de tudo o mais, lhes apontarão o amigo e conselheiro que nunca falha. Quem é esse?
Jesus Cristo. Jesus Cristo é um amigo, Jesus Cristo é presente que dá vida. Jesus Cristo nunca falha. Posso sugerir um hino para você cantar? Novenário Adventista, pesquise aí no YouTube, sempre confiante. Vou dizer um pouquinho da letra desse hino. Vamos cantar todos juntos, nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso Senhor e guarda seus filhos com amor. Bonita a letra, não é? Vou em Deus, sempre confiante, avante para vencer. Confie em Deus, e se seus pais são tementes a Deus, confie neles. Busque conselho e orientação deles. Afinal de contas, o livro Lar Adventista continua dizendo: os pais devem guiar a afeição dos jovens. Vamos para a parte final da leitura para esse dia. Pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocadas naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Entenda isso aqui. Pai e mãe, tementes a Deus, podem orientar jovens a encontrar um par ideal, temente a Deus, e assim ser um companheiro conveniente. Devem sentir como seu dever, pelo seu próprio ensino e exemplo. Lembram que nós lemos há um tempo atrás? Que uma família bem disciplinada, bem organizada, é a força da nação? Pois bem, um casal bem disciplinado, bem organizado, temente a Deus, que obedece a Deus, é uma fonte segura de conselho e orientação para os jovens. Seja um exemplo. Por seu próprio ensino e exemplo, esse casal, com a graça auxiliadora de Deus, poderá modelar de tal maneira o caráter de seus filhos desde os seus mais tenros anos, que sejam puros e nobres, e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade, os 10 mandamentos da lei de Deus são a verdade, e a igreja é coluna e baluarte, ou seja, sustenta a verdade. Busque conselhos de pais cristãos, procure uma igreja. Já mencionei e gostaria de mencionar aqui também, no site adventistas.org tem um link Encontre uma Igreja. Busque uma igreja adventista, frequente, entenda por que nós cremos em Deus, por que nós cremos que os mandamentos de Deus ainda estão em vigor. Encontre uma igreja. Os cultos são nas quartas-feiras à noite, domingos à noite e sábados pela manhã. Vá a uma igreja. Continuando a leitura. Os semelhantes atraem os semelhantes. Os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem essas características. Hoje eu estou com essa camisa aqui. This guy is the best dad ever. Este cara, digamos assim, é o melhor pai sempre. Portanto, seja um bom pai para o seu filho. Seja uma boa mãe para o seu filho. Seja alguém que ele pode confiar, que a sua filha pode confiar. Seja um casal temente a Deus e que seja um exemplo para os jovens. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradeço por ser cristão, porque um dia alguém temente a Ti bateu a porta da minha casa, me ensinou sobre o Teu amor, sobre os princípios
encontrados em Tua palavra, transformando a minha vida para ser mais semelhante a Jesus. E assim, ó Pai, isso também aconteceu com a minha esposa, Maribel. E hoje nós te damos graças por podermos ter encontrado na igreja outras pessoas que são semelhantes a Ti, que temem e honram a Tua palavra, a Ti, o único Deus verdadeiro. Que os jovens, que outras famílias, quem quer que seja que está acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, possa ser temente a Ti, bons conselheiros, sábios, tementes a Deus, encontrarão sabedoria vinda dos altos céus. Te suplico, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.